tempo. Isso é importante dizer, porque às vezes a gente pensa que um filósofo, um teólogo geniais, tá, apareceram originalmente. Ninguém aparece originalmente, nem Cristo apareceu originalmente. Teve todo o anúncio de profetas aparecer. E praticamente tudo que Cristo falou já tinha sido dito, só que ele disse com outro tipo de autoridade. Muito bem. Então, ele é filho do seu tempo também, como todos os outros. Então, não existe filósofo original que ele seja, que não pense com a cultura do seu tempo, não transcenderá seu tempo nunca, mas pensa a partir do que se diz, do que se discute na época dele e dos tempos anteriores. Assim foi de Sócrates, Platão e Aristóteles, que discutiram naquele tempo. Platão, Aristóteles, discutiram Heráclito, Parmênides, e que tinham posições muito opostas, muito opostas. Platão, então, ao invés dessa mobilidade pura que Heráclito propõe, ele propõe também o mundo estável, que para ele é o mundo superior. E assim é. Kant, por sua vez, é um cartesiano. Existe quase uma diferença de um século entre Descartes e Kant. Mas Kant é um cartesiano, como eu digo aqui, radicalizado. Radicalizou Kant, Descartes. E veremos também como ele fez, deu esse espaço. Descartes, estou dando uma introdução geral, Descartes acredita que descobriu, teve uma intuição de uma ciência maravilhosa, nova, veremos que é um sonho que ele teve, e achou tão maravilhoso porque encontrou os fundamentos de uma ciência inteiramente nova. E Descartes era muito religioso e até beato. Ele foi a um santuário da Itália agradecer essa luz que ele teve num determinado dia. Então, Descartes descobriu uma nova e maravilhosa ciência. Kant também fez uma descoberta. Não era tão vasta, mas mais importante. A descoberta de Kant foi a moralidade no fundo da consciência humana. E se tivermos tempo no fim da aula, nós vamos ver que isso está na conclusão da crítica da razão prática dele, mas quando ele diz aquilo que todo mundo sabe, duas coisas me espantam e me enchem de admiração cada vez que volto a elas: o céu estrelado acima de mim e a lei moral dentro de mim. Esses eram os dois encantos de Kant. Dois encantos de Kant: o céu estrelado e a consciência moral, a norma moral dentro dele. E veremos como ele se envolve esse pensamento. Ele acredita em não ter descoberto isso. Na verdade, essa norma que Kant descobriu filosoficamente, ela já existia de longa data, possivelmente existia até na Bíblia, mas não em termos filosóficos como ele fez. A originalidade dele está nisso, de ter dado passos filosóficos e chegou lá, e chegou com grande sucesso. Portanto, o iluminismo é um movimento espiritual, grandioso e débil também. Tem enormes fraquezas nesse espírito moderno, enormes fraquezas que nós não vamos explorar aqui porque não dá tempo, mas quase todos os críticos da modernidade insistem nestas fraquezas. Então, estamos com duas grandes obras, uma inicial, inaugural, e a outra conclusiva, que são o discurso do método de Descartes, que abre a modernidade filosófica, o
quase todos os comentaristas partem daí, do discurso do método, e com razão, sim, e se conclui com outra grande obra, que é a crítica da razão prática, que eu estou citando agora para vocês. Entre essas duas grandes obras, houve um grande movimento espiritual, o espírito do iluminismo, um grande movimento espiritual, que nos deixou grandes coisas, das quais nós não perdemos. Para mim, o principal resultado extraordinário da época das luzes são os direitos humanos como nós os temos hoje. Os direitos humanos modernos, nós veremos, foram formulados nessa época num movimento político extremamente abrangente e outras grandes contribuições. Então vamos agora, saindo dessa panorâmica geral, essa abertura, vamos agora identificar esse espírito. Que espírito é esse? Que doutrina nova, que ciência nova é esta? Que nova moral é esta que Kant anuncia? Na ideia de Kant, o espírito do iluminismo é o início de uma nova humanidade. Nova humanidade. E na visão dele, ele tem razão. A nova humanidade, isto é, a humanidade que alcançou a maioridade. Antes disso, para a visão moderna, havia a menor idade. E na idade moderna, sem nenhuma modéstia, o ser humano agora está alcançando a menor idade. E não sou eu que o diz, é o texto do próprio Kant que nós vamos ler. O Kleber vai ler para a gente. É um artigo do Kant que está respondendo a uma pergunta. E a pergunta era: o que é iluminismo? E aqui traduz por esclarecimento. Eu vou falar logo depois. Leia isso aqui, só até aqui. Bem, vocês escolhem. Esclarecimento é a saída do homem de sua minoridade, da qual ele próprio é culpado. A minoridade é a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de outro indivíduo. O homem é o próprio culpado dessa minoridade se a causa dela não se encontra na falta de entendimento, mas na falta de decisão e coragem de servir-se de si mesmo sem a direção de outra. Sapere aude. Tem coragem de fazer uso de teu próprio entendimento, tal é o lema do esclarecimento. Obrigado. Então vou fazer alguns destaques nessa leitura, com a qual ele abre essa pequena resposta que ele dá, e a substância é essa aqui. Como ele diz aqui, o esclarecimento aos clérigos. Ao clero, que o tradutor aqui, que é o Cadeiro Leão, ele traduz por esclarecimento, e é muito bem traduzido, mas outros autores traduzem o século das luzes, e no mais das vezes os senhores encontram nos livros época do iluminismo, enfim, iluminação, esclarecimento, época das luzes, dizem todos o mesmo sentido, o mesmo significado. Filosofia das luzes, época das luzes, época da ilustração, enfim, essa época na modernidade, aos clérigos. Época em que o homem sai da menoridade, da qual ele é culpado.
Isso Kant insiste no texto dele. Nós somos culpados da nossa maioridade, seja qual for a nossa idade. Eu também, se estivesse naquele tempo, apesar desses meus anos, eu estaria na menor idade, ou seja, menor idade mental, o que é muito ruim. Por quê? Porque exatamente um dos pontos da modernidade, a crítica da metafísica antiga, era um grande castelo de pensamento, notadamente construído pelos medievais, com o auxílio da teologia, feita em cima do pensamento grego, e se criou esse grande castelo que chamamos metafísica medieval, que falava de tudo. E sem falar muita coisa. Fora 4 ou 5 coisas, entre as quais as provas da existência de Deus e tudo mais e aquilo, pouco se salvava do pensamento medieval. Então, mas as sociedades eram submissas a esse sentimento por causa da autoridade da igreja. Então nós estávamos, com a modernidade se sentiu debaixo de 2 despotismos que encontraremos ainda lá na frente. O despotismo político dos reis e príncipes que governavam, diziam eles, com autoridade divina, e depois o despotismo eclesiástico, esse sim era o representante de Deus na terra. Aquelas populações que não eram muitas